E aí, pessoas? Mano, hoje venho com um vídeo diferente aqui, que não é um vídeo sobre games, é um vídeo pra mim comentar os dois primeiros episódios da série WandaVision que saíram recentemente no Disney+. Eu, como fã do MCU, da Marvel, dos quadrinhos, eu já estava bastante ansioso pra voltar a ver alguma coisa da Marvel, né? Porque no ano de 2020 a gente não teve nada. Eu acho que a gente não teve nada mesmo, eu ia falar pode-se dizer, mas eu acho que a gente não teve nada, né? Enfim, estava com saudades e eu tinha gostado bastante do trailer do WandaVision, e por ela ter essa proposta que deve ser a série que começa a mexer com o multiverso, eu tava muito ansioso pra série, e pra minha surpresa, esses dois primeiros episódios, eles superaram muito a minha expectativa, e vamos falar aqui sobre esses episódios. Eu vou ter spoilers dos episódios, isso é inevitável, então se você não tiver assistido ainda, eu recomendo que você pause o vídeo, deixe, sei lá, no seu histórico aí, assiste e depois você volte pra cá. Ou agora, se você já viu, não tem problema nenhum. Eu vou começar falando sobre o formato da série, que é uma proposta totalmente ousada e curiosa, porque a gente tá acostumado com o universo da MCU, de filmes, aquelas coisas padronizadas. Tem um filme ou outro que é um pouco mais diferente, mas ainda assim segue aquele padrão. E essa série ela tem uma proposta totalmente diferente, porque ela tem um formato de sitcom dos anos 50. E isso é muito louco, assim. E quando eu vi os primeiros trailers, eu só vi o primeiro trailer, eu não vi o segundo trailer porque eu não queria tomar tanto spoiler da série. Mas no primeiro trailer, quando eu vi essa estética preto e branco, de sitcom dos anos 50, eu achava que quando a série começasse, ela teria, assim, um pequeno momento de sitcom dos anos 50, sabe? Um pequeno momento dentro de algum episódio iria começar assim, mas nos primeiros minutos já iria largar a mão disso e seguir o esquema tradicional e tal. Ou então ela teria um esquema tradicional e em alguns momentos entraria esse elemento, sabe? Era o que eu esperava. Mas pra minha surpresa, os dois primeiros episódios inteiros são episódios nesse formato, em preto e branco, formato de sitcom dos anos 50, e eu fiquei muito impressionado porque eu não esperava isso mesmo. E o melhor de tudo é que ela poderia ter só esse formato, mas ser uma coisa atualizada e por mais que tivesse o formato a gente não conseguisse enxergar ela como uma sitcom dos anos 50, sabe? Mas pra surpresa não, ela é muito bem feita pra realmente parecer muito uma sitcom dos anos 50. Os efeitos visuais são usados elementos de tecnologia que eram usados na época. Então, por exemplo, numa cena em específica lá que aparece a aliança na mão dos personagens, nessa cena não é aquele efeito da aliança aparecendo igual nós temos hoje em dia. É tipo a mão sem aliança, corta a cena e volta rapidinho, sabe? Dá tipo um corte e já tá com a aliança, que era uma coisa dos efeitos da época. E aí várias coisas, o áudio, pra minha surpresa, uma coisa que quando eu tava vendo a série eu não sabia, e eu fui ver depois, embaixo de alguns bastidores da série e tal, é que ela realmente usou plateia. Então aquelas risadas que a gente escuta na série é de uma plateia real, e não foi incluído aquilo digital, sabe? Então eu já fiquei muito impressionado com isso. Além dela seguir todo esse formato, sitcoms são divertidas, são engraçadas, e poderia correr o risco dessa série ela tentar ser isso, mas ela não ser engraçada. E aí mais uma surpresa, que WandaVision é muito engraçada, você dá risada em muitos momentos, é muito divertida, só que ela ainda é um produto do MCU, então em alguns momentos é colocado um mistério, o negócio fica sério e joga uma camada pesada e tensa em cima, sabe? Então ela mistura esses elementos muito bem, que é o elemento de humor, o elemento engraçado de sitcom, que você realmente está assistindo e se divertindo, e do nada eles começam a colocar relapsos do MCU, da psico da personagem da Wanda, que tá meio quebrada não, deve estar totalmente quebrada com os traumas que ela passou, e aquilo é colocado na série em alguns momentos. Nesses momentos tudo fica muito tenso, fica muito sério e quebra totalmente o clima, sabe? E isso também é uma coisa que eu gostei muito na série, tô gostando demais. O formato começa nesse daí de sitcoms dos anos 50, mas ele vai explorar no futuro, e eu vou entrar nisso quando for falar dos episódios, outras épocas, sabe? Então provavelmente o episódio 3 já vai se passar na época das séries de 70, sabe? E em alguns momentos eles vão abordar Seinfeld, provavelmente Friends, sei lá, essas épocas. E uma outra curiosidade é que foi dito pela produção que eles também estão pegando como referência para a série The Office. Então talvez a gente tenha até um episódio, em algum momento, que tem esse formato The Office de pseudo-documentário, sabe? Então dá pra eles brincar com bastante coisa, eles estão homenageando bastante a TV e, cara, tá muito da hora mesmo, é surpreendente o que essa série tá fazendo. E aí vamos entrar agora nos episódios em si. Eu vou começar falando sobre as atuações.
Mano, a Elizabeth Olsen e o Paul Bettany, que são a Feiticeira Escarlate e o Visão, eles estão incríveis na série, assim. Eles estão demonstrando um talento que eles não tiveram oportunidade de mostrar no MCU. Eu curtia bastante o personagem dele. Curto bastante o personagem dele no MCU. Mas nessa série, eles estão sendo muito mais aprofundados. Nós estamos vendo outras camadas do personagem. Por exemplo, a gente não consegue ver o Visão engraçado no cinema. Mas o ator Paul Bettany, ele tá mostrando uma Visão totalmente engraçado na série. Com todo um negócio de humor físico, sabe? E você tá vendo um talento assim do ator que é muito legal de assistir, sabe? É gostoso de assistir, você olha e você fala, caramba, esse cara ele é muito talentoso. E olha como ele tá aprofundando o personagem, sabe? E a Elizabeth Olsen, que pra mim tá dando um show, assim. Nesses 2 primeiros episódios, tá fazendo uma coisa muito diferente do que era o personagem dela no MCU. E assim, quando eu falo diferente, galera, só pra você entender, não é como se, tipo assim, putz, não tivesse nada a ver, ficasse distoante. É o personagem do MCU, você vê o personagem do MCU ali, só que você tá vendo outras camadas e outros momentos da vida dele, sabe? Elizabeth Olsen, cara, que mulherão, mano, que mulherão inacreditável. Ela tá incrível na série, e aí quando eu falo que ambos estão incríveis, entra uma nova camada, que é como eles atuando junto, eles têm uma química muito, muito, muito boa. Eu vou citar, por exemplo, aqui a série do The Boys, que eu gosto bastante. Mas tem um casal lá do Hugh e da Starlight lá, que, cara, eles não têm química nenhuma. E é estranho de você ver, sabe? Cito, por exemplo, Game of Thrones, que acabou sendo uma merda. E quando tinha cenas do Jon Snow com a Daenerys, eles também não tinham química e ficava um bagulho estranho, sabe? Nossa, foi muito ruim. Esses personagens não, a Elizabeth Olsen e o Paul Bettany como Wanda e como Visão, como um casal, e a vida deles ali, cara, a química que os dois têm é muito, 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 muito boa. Agrega demais, é gostoso de assistir, sabe? Além disso, tem outras pessoas no elenco que aí vai começar a aprofundar uns negócios aqui, hein? Que é o seguinte, tem uma atriz que tá na série que eu gosto bastante, que é a Catherine Han, eu não sei pronunciar o nome dela, então perdão. Mas eu conheço ela pela série Parks and Recreation, que é uma série que eu gosto bastante, e a personagem dela não é uma personagem fixa, mas ela aparece em alguns momentos e é muito engraçada, e ela tá nessa série que ela interpretando uma personagem que é vizinha da Wanda e que se chama Agnes. E aí vem um ponto que já começa, tipo, a mente explodir, sabe? É o seguinte, Agnes é o nome da bruxa que nos quadrinhos treina a Feiticeira Escarlate.Ela ensina ela, sabe? E aí, quando eu vi que o nome da personagem era Agnes, eu já remeti na hora aos quadrinhos, a isso. Só que eu fiquei com aquele pensamento de, deve ter sido só uma referência, sabe? Só um easter eggzinho e tal. Só que você vê que essa personagem, em alguns momentos, ela manipula, assim, a Wanda. Dando umas dicas, uns conselhos de você tem que fazer isso e tal. Será que é só uma referência mesmo? Ou será que essa personagem, ela vai realmente ter o papel que a Agnes tem nos quadrinhos de treinar a Feiticeira Escarlate? Eu vou aprofundar aqui no universo e aí eu vou voltar nessa personagem pra falar algumas coisas mais aprofundadas sobre ela. Gostaria de destacar aqui também a atriz Debra Jo Rupp, que ela aparece na série como a esposa do chefe do Visão. E eu gosto bastante dessa atriz. Ela faz, pra quem é fã de Friends, ela é a esposa do Walter Jr., sabe? Cara, quando ela apareceu na série, ela é uma atriz muito engraçada. Nossa, eu achei muito bom a cena do jantar dos personagens, que é uma cena que tá todo mundo ali interagindo e com aquela bagunça. É bem tipo uma cena e uma característica de sitcom mesmo, sabe? Todas aquelas cenas, ela manda muito bem. Eu acho que ela agregou muito pra série. É uma personagem muito divertida. A atriz é muito boa. E aí eu tô falando um pouco do elenco desses 2 primeiros episódios, mas é o seguinte, um ator que ainda não apareceu na série, mas ele está confirmado no elenco, e aí que entra, tipo, uma outra camada aí, é o ator Evan Peters. Ele é conhecido bastante pelo American Horror Story e tal, só que tem um outro trabalho que ele é bastante reconhecido, que é o trampo dele como Mercúrio nos X-Men da Fox, aqueles que ainda eram produzidos pela Fox, quando a Fox ainda não era do MCU. E aí é o seguinte, pessoal, ele tá confirmado na série, não tá confirmado se ele vai interpretar o Mercúrio, tá confirmado que o ator está na série, mas eu acho sim que ele vai interpretar o Mercúrio. Eu já vou voltar nisso, só que antes eu tenho que falar a série em si, o que eu penso dela. O nome da série é WandaVision, e que bom que não foi traduzido no Brasil, não ficou tipo Wanda e Visão, porque WandaVision, a tradução de WandaVision é
a visão de Wanda. Então quando fala WandaVision, a gente remete a Wanda e Visão. Mas não, a tradução não é Wanda e Visão. A tradução de WandaVision é a visão de Wanda. E é o seguinte, a gente tá vendo um universo ali dentro da série, que é um universo que a gente sabe que exatamente não existe, porque o Visão, sim, ele morreu no Vingadores Ultimato, então a gente sabe que ele não está vivo. E aí é o seguinte, ela cria ali aquele mundo perfeito, aquela vida perfeita, junto com o Visão e tal, aquela vida de casal. Como eu disse, às vezes você tá assistindo e você tá se divertindo, você tá dando risada, tá todo o formato velho de sitcom, e de repente começa a surgir umas porradas em alguns momentos em que você remete a uma parada séria e que ali você muda o tom e você começa a ver a psico da personagem mesmo da Wanda, que ela tá quebrada, dá pra ver que ela tá mal, e assim, o que a gente entende é que ela tá vivendo naquela realidade criada por ela, mas sabe quando o mentiroso ele acredita na própria mentira? Eu acho que é uma parada meio que assim, ela criou aquela realidade, não sei se ela criou de propósito, ela criou sem querer, então eu fico em dúvida se ela criou sem querer, em alguns momentos ela começa a se dar conta do negócio, ou se ela criou proposital e começou a acreditar nessa mentira dela e se desconectou da realidade mesmo. Em alguns momentos ela começa a voltar nessa realidade, sabe? Então tem na cena do primeiro episódio, tem uma cena que eu acho muito foda, que é a cena do jantar, quando o chefe do Visão, ele começa a engasgar. Uma parada que eu acho genial, que é quando a esposa dele, a atriz Deborah Jo Rupp, que eu esqueci o nome do personagem dela na série, é quando o esposo dela começa a engasgar, ela olha pra ele e fala, tipo, please stop, negócio assim, né, que é por favor, pare. Ela fala, tipo, pare. Só que aí, tipo, começa a ficar tenso, e você começa a ver o olhar da Wanda pra aquilo, e a Wanda, assim, você começa a ver, tipo, sabe? Você começa a sentir a mente dela zoada e tal. E aí, de repente, a cena começa a mostrar não a esposa do cara que tá engasgando falando stop pra ele, mas falando pra Wanda. E aí, olha a genialidade disso. É uma cena que começa com o personagem engasgando e a esposa tá pedindo pra ele parar porque tá preocupada com ele. Começa a mostrar a Wanda estranhando aquela situação e tal, e de repente a gente vê a cena não como se a personagem estivesse falando pro esposo dela parar de engasgar, mas falando pra Wanda. Afinal, aquela realidade é criada pela Wanda. Cara, quando entra nessas cenas, mano, sério, puta, é um bagulho de arrepiar, assim, porque é colocado uma camada de seriedade, sabe? E uma camada de tensão e de mistério na cena, que tem vários mistérios nessa série, inclusive. Nesses 2 episódios já abriram várias coisas que vão precisar de explicações. Eu tô curioso pra saber quais serão essas explicações, em que é incrível, como eu disse. Essa realidade criada pela Wanda, aí ela começa a ter esses relapsos da gente ver, sabe? Se desconectar um pouco dessa realidade e ver que isso é uma farsa. A gente, como telespectador, fica com esse sentimento, sabe? E a própria personagem começa a estranhar aquilo como se ela estivesse dando, por alguns momentos, tendo a consciência de que aquilo talvez não seja real, aquilo é estranho. E isso é aprofundado muito no 2º episódio, por exemplo. E aí sobre isso é engraçado, porque eu achava que o Visão ele só iria aparecer em cenas que a Wanda tivesse, já que aquilo é uma realidade dela. É uma realidade que ela criou da cabeça dela, pelo menos a minha visão. Só que a minha visão só que não, o Visão ele aparece no ambiente de trabalho dele, que ele já está longe dela. Mas porque a Wanda, a mente dela é tão complexa que ela não criou uma realidade ali da casa dela, do Visão ali perto dela. Ela criou a cidade em si, sabe? O universo que ela criou ali dentro é muito maior. E aí tem uma cena que eu acho bastante curiosa, que é quando acaba o primeiro episódio, que entra um outro mistério, e quando acaba o primeiro episódio, a câmera afasta e você vê uma pessoa assistindo WandaVision. E aí você fica tipo, mano, que isso, tá ligado? Como assim uma pessoa tá assistindo essa parada? Será que ela tá sob controle de alguém? Será que ela foi colocada, engatilhada pra isso por alguém, sabe? Fica toda essa dúvida aí. E aí a Wanda, ela perdeu o Visão no Vingadores, né, e tal. É importante falar que no Guerra de Ultron, ela perdeu o irmão dela, o Mercúrio, que era interpretado pelo ator Aaron Johnson. Eu tive até que anotar o nome dele aqui, Aaron Johnson. Ele acaba morrendo ali na reta final do filme e tal. E esse é o primeiro trauma da Wanda. E aí, por que eu tô falando desse personagem que é o irmão dela que morreu no Guerra de Ultron? Porque ela trouxe o Visão de volta. E tá confirmado na série, como eu disse anteriormente, o Evan Peters, que interpreta o Mercúrio nos filmes do X-Men da Fox. E diferente do Aaron Johnson,
que no Era de Ultron ele não se destacou tanto, o Evan Peters, ele é um personagem de muito destaque nos X-Men, as pessoas gostam muito, tem aquelas cenas dele, né, de slow motion, que fica tudo em câmera lenta, e ele rápido, transitando e brincando com tudo, com o cenário, com o ambiente e tal. Ele é um personagem que as pessoas gostaram muito no filme, então eu acho que a Wanda, ela vai trazer o Mercúrio de volta, por causa que é um trauma dela também, a perca do irmão dela, e se ela trouxe o Visão, então tem tudo pra ela trazer o irmão dela. Quando ela trazer o irmão dela, eu acho que ela não vai trazer ele e o ator não vai ser o Aaron Johnson, vai ser o Evan Peters, sei lá, mano, é foda falando desse moleque. Eu acho que ela vai trazer ele, mano, olha isso que complexo. WandaVision tem tudo pra ser a porta de abertura do multiverso do MCU, e aí por ser uma série, eu não sei se tipo assim, no final de WandaVision, por exemplo, vai abrir todo o multiverso, sabe? Ou se vai preparar todas as coisas pro filme do Doutor Estranho, que o filme do Doutor Estranho se chama O Multiverso da Loucura, e a Wanda tá confirmada no filme. Então não sei se tipo assim, a mente dela vai entrar em colapso, vai começar o multiverso aí, e o filme do Doutor Estranho vai ser ele entendendo isso tudo, enfim, nos aprofundando e explicando melhor esse multiverso, ou se só vai dar um gancho do plot pra ir no Doutor Estranho tudo acontecer, sabe? Eu tô nessa dúvida aí. Mas vamos falar um pouco do segundo episódio aqui também. É que o segundo episódio ele segue também o formato do primeiro, é de sitcom, preto e branco também o episódio inteiro, assim como o primeiro tem alguns elementos coloridos nos episódios, mas o episódio em si é preto e branco, e ele segue esse mesmo formatinho, tem lá o show de talentos lá, do Visão meio que bêbado pelo negócio de chiclete lá, fazendo mágico, e puta, é uma cena muito engraçada e muito boa, e a Wanda tendo que lidar ali com aquelas situações e tal. Tem uma cena que eu acho, duas cenas nesse episódio, que eu acho bem assim, como que eu posso dizer, cara? Intrigantes. Duas cenas bem intrigantes, que é quando ela tá conversando com uma personagem lá que é meio mala, uma mulher lá meio chatona lá, que começa a falar que não gosta dela, que não sei o que, e de repente no rádio começa a ter chamadas, sabe? Começa a ter algumas chamadas de tipo assim, Wanda, eu não me lembro qual que era a fala, cara. Eu acho que é tipo assim, Wanda, quem tá fazendo isso com você? Ou o que está acontecendo aí? Alguma coisa assim. E aí, tipo, tudo aquilo que tava engraçado a série, novamente, você toma essa porrada e aí o tom fica sério. E você começa a ver a Wanda olhar pra aquilo, e a personagem que tá discutindo com ela também começa a olhar pra aquilo, olha pra Wanda e fala, quem é você? Pra Wanda. E a Wanda começa, tipo, meio que entrar em colapso, assim, sabe? É uma cena forte, assim, sabe? Em que a gente fica, puta, mano, a Wanda, ela tá muito zoada, muito zoada. Tem uma cena que é bem intrigante também, que é quando a Wanda, ela acha um helicóptero, o helicóptero é colorido. Cara, não faço ideia o que remete isso, pra ser bem honesto, assim. E aí é destoante, né? Aquela cena toda preto e branco, como a série tem sido, e aquele helicóptero colorido, sabe? É como se ele é um elemento que não fosse dali, e ele foi parar ali. E aí chega uma outra cena, que é a cena do final do episódio 2, que é uma cena que, assim, ao longo na cena inicial do primeiro episódio, ela e o Visão ficam escutando um barulho, incomoda eles, e eles começam a ver o que é aquilo, e parece que não é nada, parece que é uma árvore batendo na janela. E no final do segundo episódio, isso acontece de novo, eles resolvem ver o que é. Quando eles chegam na rua, a tampa do bueiro da rua é deslocada e sai uma pessoa dali, e a pessoa, ela tá com uma roupa daqueles caras que trampam com abelha, sabe? Que usam uma roupa lá super... uma roupa lá, mano, eu não sei falar o que essa roupa é, mas é a roupa daqueles caras que lidam com abelha, essas coisas assim. E quando a Wanda e o Visão olham aquilo, eles estão estranhando, e é como se a Wanda soubesse que aquele cara não é um elemento dessa realidade que ela criou. Ela olha pra ele e fala não. E quando ela fala não, tudo volta lá, tipo, rebobina, e ela, nossa, cara, e ela controla aquela realidade, e ela volta por ponto que ela quis e desconsidera algumas coisas que aconteceram ali, sabe? E meio que cria um negócio perfeito pra ela. E aí tem a cena finalzinha mesmo do episódio, que tudo vai ficando colorido, e aí eu acho que o próximo episódio já não vai ser preto e branco, ele já vai ser colorido. Eu acho que ele já não vai remeter mais a sitcom dos anos 50, mas sim a sitcom dos anos 70. Enfim, aí começa a vir aquilo colorido, então uma hora eles devem brincar, como eu falei, com Seinfeld, com Friends, quem sabe com The Office aí, já pensou? Isso bem no futuro, né? Mas, enfim,
A série ela tá muito interessante, ela é totalmente ousada, totalmente diferente de tudo que já vimos no MCU. Então tô muito empolgado, as atuações são boas, o elenco é bom, o plot da série é bom, a série é engraçada, ela é tensa também, ela tem muitos mistérios, tem um elemento meio Lost ali, sabe? Algumas coisas que surgem e você fala, mano, aquilo é desconexo dali, o que é isso? O que remete isso? É uma parada que você sente bem algumas coisas que você sentia em Lost. Então agora é esperar o terceiro episódio, os próximos, pra ver o que vai acontecer. Mas eu gostei muito da série. Achei esses 2 primeiros episódios até o momento muito, muito, muito bons e muito diferentes. E eles estão sendo tão bem aceitos pelo que eu vi. Eu não cheguei a ler nada sobre os 2 primeiros episódios, mas eu vi alguns títulos de vídeo e de portais colocando lá que era surpreendente, que era incrível e tal. E com a boa aceitação dessa série, eu acho que isso faz com que a Marvel se sinta mais incentivada a fazer mais coisas fora daquele padrãozinho filmes da Marvel, sabe? E consigam fazer algumas coisas diferentes. Então, enfim, é isso. Vamos esperar aí o que vai acontecer nos próximos episódios. Me fala o que você achou da série até aqui, o que você achou desses primeiros episódios, o que você acha que pode acontecer. Eu quero muito saber sua opinião. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Valeu e até o próximo vídeo.